Bem-vindos ao PH Leituras. Contos Fluminenses, da obra completa de Machado de Assis, volume 2, Rio de Janeiro, editora Nova Aguilar, 1994. Publicado originalmente pela editora Garnier, Rio de Janeiro, em 1870. Luís Soares. Capítulo 5. O plano de Luís Soares estava feito. Tratava-se de abater as armas pouco a pouco, simulando-se vencido diante da influência de Adelaide. A circunstância da riqueza tornava necessária toda discrição. A transição devia ser lenta, cumpria ser diplomata. Os leitores terão visto que, apesar de certa argúcia da parte de Soares, não tinha ele a perfeita compreensão das coisas, e, por outro lado, o seu caráter era indeciso e vário. Hesitara em casar com Adelaide quando o tio lhe falou nisso, quando era certo que viria a obter, mais tarde, a fortuna do major. Dizia então que não tinha vocação de papagaio. A situação agora era a mesma. Aceitava uma fortuna mediante uma prisão. É verdade que, se esta resolução era contrária à primeira, podia ter por causa o cansaço que lhe ia produzindo a vida que levava. Além de que, desta vez, a riqueza não se fazia esperar. Era entregue logo depois do consórcio. 300 contos, pensava o rapaz, é quanto basta para eu ser mais do que fui, o que não hão de dizer os outros. Entrevendo uma felicidade que era certa para ele, Soares começou o assédio da praça, aliás, praça rendida. Já o rapaz procurava os olhos da prima, já os encontrava. Já lhes pedia aquilo que recusara até então, o amor da moça. Quando à mesa as suas mãos se encontravam, Soares tinha o cuidado de demorar o contato, e se a moça retirava a sua mão, o rapaz nem por isso desanimava. Quando se encontrava a sós com ela, não fugia como outrora. Antes lhe dirigia algumas palavras, a que Adelaide respondia com fria polidez. Quer vender o peixe caro, pensava Soares. Uma vez atreveu-se a mais. Adelaide tocava piano quando ele entrou sem que ela o visse. Quando a moça acabou, Soares estava por trás dela. Que lindo, disse o rapaz, deixe-me beijar-lhe as mãos inspiradas. A moça olhou séria para ele, pegou o lenço que pusera sobre o piano e saiu sem dizer palavra. Esta cena mostrou a Soares toda a dificuldade da empresa. Mas o rapaz confiava em si. Não porque se reconhecesse capaz das grandes energias, mas por espécie de esperança na sua boa estrela. É difícil subir a corrente, disse ele, mas sobe-se. Não se fazem alexandres na conquista de praças desarmadas. Contudo, as desilusões iam se sucedendo, e o rapaz, se não alentasse a ideia da riqueza, teria abatido as armas. Um dia lembrou-se de escrever-lhe uma carta. Lembrou-se de que era difícil expor-lhe de viva voz tudo quanto sentia, mas que uma carta, por muito ódio que ela lhe tivesse, sempre seria lida. Adelaide devolveu a carta pelo moleque da casa que a havia entregue. A segunda carta teve a mesma sorte. Quando mandou a terceira, o moleque não a quis receber. Luís Soares teve um instante de desengano. Indiferente à moça, já começava a odiá-la. Se casasse com ela, era provável que a tratasse como inimigo mortal. A situação tornava-se ridícula para ele, ou antes, já o era há muito, mas Soares só então o compreendeu. Para escapar ao ridículo, resolveu dar um golpe final, mas grande. Aproveitou a primeira ocasião que pôde e fez uma declaração positiva à moça.
cheia de súplicas, de suspiros, talvez de lágrimas. Confessou os seus erros, reconheceu que não a havia compreendido, mas arrependera-se e confessava tudo. A influência dela acabara por abatê-lo. Abatê-lo? Disse ela. Não compreendo. A que influência alude? Bem sabe, a influência da sua beleza, do seu amor. Não supunha que lhe estou mentindo. Sinto-me hoje tão apaixonado que era capaz de cometer um crime. Um crime? Não é crime o suicídio? De que me serviria a vida sem o seu amor? Vamos, fale. A moça olhou para ele durante alguns instantes sem dizer palavra. O rapaz ajoelhou-se. Ou seja a morte, ou seja a felicidade, disse ele. Quero recebê-la de joelhos. Adelaide sorriu e soltou lentamente essas palavras. 300 contos é muito dinheiro para comprar um miserável. E deu-lhe as costas. Soares ficou petrificado. Durante alguns minutos conservou-se na mesma posição, com os olhos fitos na moça que se afastava lentamente. O rapaz dobrava-se ao peso da humilhação. Não previra tão cruel desforra da parte de Adelaide. Nem uma palavra de ódio, nem um indício de raiva. Apenas um calmo desdém, um desprezo tranquilo e soberano. Soares sofrera muito quando perdeu a fortuna, mas agora que o seu orgulho foi humilhado, a sua dor foi infinitamente maior. Pobre rapaz. A moça foi para dentro. Parecem que contava com aquela cena, porque, entrando em casa, foi logo procurar o tio e declarou-lhe que, apesar de quanto venerar a memória do pai, não podia obedecer-lhe e desistia do casamento. Mas não o amas tu? Perguntou-lhe o major. Amei-o. Amas a outro? Não. Então explica-te. Adelaide expôs francamente o procedimento de Soares desde que ali entrara, a mudança que fizera, a sua ambição, a cena do jardim. O major ouviu atentamente a moça. Procurou desculpar o sobrinho, mas no fundo ele acreditava que Soares era um mau caráter. Este, depois que pôde refrear a sua cólera, entrou em casa e foi despedir-se do tio até o dia seguinte. Pretextou que tinha um negócio urgente.